Nós temos que entender que o medo ele é uma emoção natural que pode nos proteger ou nos paralisar. E aí é onde mora o perigo. Sentir medo não é pecado, é algo comum. Mas como nós vamos agir com esse medo é que dita se ele dominou a nossa vida ou não. A Bíblia sempre bate na tecla que tudo aquilo que nos domina se torna pecado. Então, se o medo é aquele que está comandando a sua vida, você precisa se voltar para o Senhor e tomar uma nova rota. Você sabe o que é tempestade perfeita? Tempestade perfeita, nos termos da navegação, é aquela tempestade em que as condições são perfeitamente desastrosas, que as condições nos mostram que o risco de dar ruim é grande. É aquela em que há uma junção de todos os fatores para que o pior aconteça. Na Bíblia tem a história de uma tempestade pela qual o apóstolo Paulo passou. E para mim ele é um dos maiores exemplos de coragem na Bíblia. E durante essa tempestade perfeita, eles baixaram as velas, eles jogaram fora toda a armação do navio, as cordas, tudo que eles tinham, eles foram jogando fora para que o navio ficasse mais leve e a chance dele virar fosse menor. Eles estavam desesperados. Concorda comigo que nessa situação o perigo estava ali, eminente na frente deles? Eles não estavam imaginando, por um acaso, se acontecesse uma tempestade. A ansiedade faria com que antes deles estarem ali naquela situação, eles já não levassem nada. Ou eles nem embarcassem com medo do que aconteceria. O medo veio quando a situação realmente aconteceu. Então eles estavam ali diante da situação, em meio àquela tempestade perfeita. Aí eles começaram a jogar tudo fora, porque eles ficaram desesperados com o que estava acontecendo. Quantas vezes nós estamos assim? Nós estamos ali diante do nosso medo. Nós estamos ali diante de um perigo iminente. Então a gente olha para alguém que a gente ama, que está numa situação de internação hospitalar. Nós não estamos projetando no futuro, um dia se eu perder a minha mãe, meu pai, meu filho. Nós estamos numa situação em que há esse risco. Quando você está diante de uma situação de mudança, uma grande oportunidade de mudar, muitas vezes para algo bom, né? Um casamento, um emprego novo, um novo estudo, e aí você enxerga o perigo de fracassar em todas essas coisas. Aí sim, você precisa decidir o que você vai fazer com esse medo. Esse medo ele pode ser força para que você se apegue ao Senhor. Ele pode ser força para que você se lembre das promessas que Deus tem para a sua vida. Esse medo pode ser a força que você precisa para orar, para proteger a sua família, para tomar decisões com cautela, para ir diante do Senhor antes de decidir qualquer coisa. Ou ele pode te paralisar. Consegue entender? É igual o medo de dirigir. Infelizmente, todas as vezes que nós saímos na rua, nós estamos nos arriscando. A gente nunca sabe o que o outro vai fazer, se ele vai fazer uma manobra maluca no meio da rua. Nós nunca sabemos. Isso a gente não sabe em qualquer situação. Na verdade, a gente não sabe nem andando a pé se pode acontecer alguma coisa. Eu, por exemplo, fico com muito medo quando eu tô numa rodovia, em alguma rua desse tipo, e passa aqueles caminhões gigantescos, longos, perto de mim. Gente, aquilo me dá um... Mas eu posso ter a decisão de não dirigir mais, porque eu tenho o medo, porque alguma coisa pode acontecer, e isso seria a ansiedade tomando conta da minha vida, seria o medo dominando o meu coração. Ou eu posso decidir dirigir com cautela, observando todos os pontos, tomando todos os cuidados que eu preciso ter no trânsito para que nenhum acidente aconteça. Voltando para a história de Paulo, olha só o que aconteceu. Paulo ele era uma pessoa que não era um navegador, ele não era o expert no assunto ali. Mas quando ele viu que estava todo mundo desesperado e achando que ia morrer, e também porque eles passaram alguns dias sem comer durante essa tempestade, visto que eles tinham jogado tudo fora, Paulo se levantou diante deles e falou assim: vocês deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta. Paulo estava indo para Roma e antes deles embarcarem, ele avisou que eles não deviam ir por esse caminho. Mas todo mundo decidiu ignorar Paulo e foi mesmo assim. Então Paulo disse: agora, pois, tenham coragem, não tenham medo, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Paulo falou isso e ainda completou: Deus me mandou para uma missão em Roma, então eu tenho certeza que eu vou chegar lá. O medo nos domina quando nós esquecemos as promessas de Deus na nossa vida. Quando nós esquecemos que o Senhor está conosco e Ele quem está conduzindo a nossa vida. Paulo sabia que não ia morrer. E não era porque a tempestade perfeita estava se amansando. Ele sabia que não ia morrer, porque ele tinha certeza daquilo que Deus o mandou fazer. Então, se Deus me mandou ir até Roma, é porque eu chegarei lá.
E aí Paulo, em meio a toda aquela confusão, pediu para que todo mundo se acalmasse, tivesse ânimo. Isso está lá em Atos 27, você pode ler aí na sua casa. A primeira coisa que eu aprendo com essa história é algo que eu já tinha comentado no outro vídeo, que Jesus afirmou lá em Mateus, que por mais que nós nos preocuparmos, por mais que a gente se desesperar, ninguém pode aumentar uma hora que seja da nossa vida. Paulo tinha convicção de que ele não morreria antes que a vontade de Deus se cumprisse sobre ele. É muito legal que no final da vida de Paulo, depois que ele cumpriu todos os propósitos, ele implantou as igrejas, ele fez tudo que Deus havia mandado ele fazer. Ele disse: eu completei a carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a fé e agora os meus dias estão acabando. Paulo foi preso, Paulo foi picado por cobra, Paulo passou por essa tempestade, Paulo naufragou, ele passou por diversas situações terríveis. Mas em todas elas ele continuava pregando, ele continuava escrevendo, ele continuava propagando a mensagem do Senhor, porque ele sabia quem ele era e ao que o Senhor havia o chamado. Elias teve medo da morte, ele foi ameaçado por Jezabel. Ele até se escondeu numa caverna, tamanho medo que teve. Mas quando ele decidiu escutar aquilo que Deus estava dizendo a ele, escutar que Deus tinha um propósito e que a vida dele não acabaria ali, ele prosseguiu e realizou grandes sinais e se tornou o grande profeta que ele é. Sabe aquele louvor? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Esse é o lema daqueles que não vivem paralisados pelo medo. O apóstolo Paulo foi alguém que realizou grandes coisas, que cumpriu tudo o que ele tinha para viver, porque ele sabia sua identidade de filho de Deus. Quando nós sabemos que somos filhos de Deus e que Deus tem promessas para nós, nós nos lembramos de que nós não precisamos ter medo. Moisés teve medo. Ele olhava para suas limitações e não acreditava que ele seria capaz de libertar o povo. Davi se colocou diante de um gigante para salvar o seu povo. E vocês acham mesmo que ele não teve medo? Mas ele falou: eu estou vindo aqui pelo Senhor. Dizem que tem 366 vezes na Bíblia o termo não temas, não tenha medo. Eu não tenho certeza disso porque eu nem sei quem fez essa conta. A Bíblia diz que Jesus nos falou para nós não termos medo, porque Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Davi, repetidas vezes, fala que não temeria mal algum, porque o Senhor estava com ele. Nós não precisamos viver com medo, porque nós temos o Senhor ao nosso lado. Para cada momento de tensão, nós precisamos nos lembrar de quem nós somos em Deus, que somos filhos e que Ele está conosco em todo o tempo. Isso tudo não são palavras motivacionais, são promessas de Deus, que nós, como amados do Senhor, precisamos repetir para nós mesmos, lembrar para nossa alma de que ela não precisa ter medo, porque o Senhor está conosco. Lá em Salmos, Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, ainda que eu me enfie em um monte de enrascada, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ainda que as situações de medo que você passe tenham sido causadas por você, você não precisa ter medo, porque o Senhor está contigo. 1 João 4,18 diz: o verdadeiro amor lança fora o medo. O medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando nós entendemos que o amor de Deus está sobre nós, nós conseguimos expulsar o medo. Então as 3 ferramentas mais poderosas que nós temos para vencer o medo são orar e buscar a Deus no momento em que o medo bater a nossa porta. Entregue para o Senhor todos os seus temores e eu tenho certeza que Ele vai agir, vai te mostrar todas as promessas que Ele tem, que contrariam todas essas acusações do medo. Segundo, leia e medite na palavra do Senhor. Cante louvores que te lembrem da realidade da Bíblia, louvores que te lembrem que você é filho de Deus, que você não é escravo do medo, que você não precisa temer, que Deus está contigo. E por último, lembre-se dos exemplos bíblicos de fé, de grandes homens de Deus que venceram o medo e que eles não morreram antes de completar a carreira. Uma coisa que me chamou muita atenção no acidente de avião que teve esses dias é que 10 pessoas perderam o voo. Foi um acidente fatal. Mas aquelas 10 pessoas escaparam. E aí a gente consegue perceber que realmente Deus as livrou por algum motivo. A sua vida não vai acabar antes que Deus tenha cumprido tudo o que Ele prometeu. Claro que se você viver baseado no meio, você vai impedir, você vai andar por outro caminho, você vai para longe daquilo que Deus tem para você. Mas se você permitir que Deus te dê coragem, ânimo e força, mesmo em meio a qualquer tempestade perfeita que aparecer na sua vida, Ele cumprirá sobre você todas as promessas que Ele tem. Não deixe o medo te vencer, não temas.
Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha falado ao seu coração de alguma forma. Me deixa saber, coloca aí nos comentários. Me segue também lá no Instagram. Compartilhe com seus amigos, deixa a sua curtida para o YouTube saber que é legal entregar para outras pessoas. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!